Neste último dia do primeiro período, há alunos que entram de férias sem terem tido aulas a pelo menos uma disciplina. Segundo a FENPROF, 32.500 alunos não têm professor em pelo menos uma disciplina. No total, são mais de 500 horários por atribuir. Primeiro ciclo, inglês e português são as áreas com mais falta de docentes. E é no Sul que o problema mais se acentua. As regiões de Lisboa, Setúbal e Faro apresentam as maiores dificuldades nas contratações. E a agravar a situação está também o aumento do número de profissionais que se aposentaram. Só este ano, as escolas públicas perderam mais de 3.500 docentes para a reforma. A partir de 1 de janeiro vão sair mais de 400. Portugal tem, neste momento, uma das classes docentes mais envelhecidas da função pública. A média de idades no ensino público é superior a 50 anos. Em estúdio tenho também Cristina Mota, professora e membro da Missão Escola. Bom dia. 32.500 alunos que não têm professor em pelo menos uma disciplina. E a avaliação destes alunos? Como é que se faz? Como é que estes alunos não vão ser prejudicados? Bom dia, Guilherme. Agradeço desde já o convite. De facto, é uma situação muito complicada. Temos 32.500 alunos sem professora pelo menos uma disciplina e temos, inclusive, alunos que não tiveram professor algum em determinadas disciplinas. Portanto, nós temos, neste momento, indicação, e chegou-nos à Missão Escola Pública, informação, que temos, neste momento, 43 turmas que não tiveram professor este período inteiro, portanto, este trimestre não tiveram professor, principalmente nas disciplinas de português, francês e inglês. Portanto, são alunos que não vão ter avaliação este período, garantidamente. O mesmo acontecendo com alunos que ainda que tenham tido professor, não tenham o número de aulas suficientes para garantir, portanto, essa avaliação. São situações, de facto, muito complicadas, que durante este ano letivo, ainda que venham a ter professor, terão as aprendizagens certamente condicionadas e provavelmente para o ano vão ter de ter um reforço na sua carga horária para conseguirem ver estas lacunas, que será muito difícil de recuperar. Depois, alguns destes alunos terão exames a estas disciplinas. Certo? Exatamente, portanto, a maioria das turmas de que nós temos conhecimento e que nos chegaram, portanto, nós temos neste momento, com as informações que nos chegaram, cerca de 1.075 alunos que não tiveram professor a pelo menos uma das suas disciplinas este ano letivo. No entanto, estimamos que esta situação é de cerca de 3.000 alunos, portanto, ainda que o Ministério tenha indicado, ou que nos pareceu, segundo a informação que me chegou hoje, cerca de 1.650, nós temos indicação que não, que são muitos mais os alunos que não tiveram qualquer professor nestas disciplinas. As turmas são maioritariamente portanto, ao segundo ciclo, ou então dentro do terceiro ciclo de 7º e 8º ano, justamente para salvaguardar aquelas que têm o exame no final do 9º ano, portanto, as escolas estão a ter essa preocupação. Exato, para garantirem que estes alunos conseguem ter a maioria dos professores, ainda que tenhamos turmas de 9º ano que não têm professor, e tem aqui o Ministério, portanto, e o nosso próximo governo, um problema a resolver agora, ainda este ano letivo. Paulo Cardoso, a Confap tem falado com as várias partes. O que é que vos dizem em relação à substituição dos professores, à entrada de novos professores? Porque, por exemplo, só em janeiro está prevista a saída de mais 400 professores. E os professores têm, em média, idades superiores a 50 anos, o que significa que isto vai ser uma escalada. Sim, isto é uma situação que o Governo tem que se aplicar a fundo. Nós já falámos várias vezes com o Ministério da Educação, temos falado com os sindicatos, porque nós todos temos que tentar juntar-nos e arranjar uma solução. Houve há anos muitas pessoas que eram professores que deixaram de o ser e que enverdaram por outras profissões, que pensámos que agora o Governo devia facilitar-lhes o acesso ao ensino, até porque eles estão muito mais graduados do que alguns dos que estão a dar aulas neste momento, e ajudar a que esses alunos ficassem realmente com as turmas completas a nível de professores, porque já a nível de aprendizagem isto está muito mal, e a tendência, portanto,
não é melhorar com esta situação, não é? Portanto, era preciso realmente rever rapidamente. Nós sabemos que não é fácil, porque é uma situação que não acontece só em Portugal, também está a acontecer em outros países da Europa, mas o que é certo é que temos que tentar comatar isto o mais rapidamente possível, porque, como disse, Portugal é um dos países onde o corpo docente está mais envelhecido. Sra. Mota, o que é que mudou com o Covid? Foi aí que as coisas se estragaram de vez, utilizando esta expressão que é um bocadinho mais radical? Relativamente aos resultados dos alunos... Relativamente aos professores também. E também a questão dos professores já... Não só a questão das idades, mas também um desgaste que é evidenciado. Sem dúvida. Mas também as condições da escola têm proporcionado, portanto, a este desgaste e não encontramos, portanto, nos últimos governos, portanto, para com os professores uma atenção, para com a escola pública uma atenção. Pelo contrário, portanto, o discurso tem sido sempre no sentido de denegrir a imagem que o professor tem, portanto, o investimento que tem vindo, aliás, o desinvestimento... Portanto, aquela que era uma profissão de prestígio, já não é? Não é, de maneira nenhuma. Aliás, vimos no discurso do ministro João Costa, até há bem pouco tempo, portanto, o discurso dele era todo no sentido de culpabilizar muitas vezes o professor por aquilo que nós tínhamos na escola pública. O que está a acontecer, e aconteceu desde 2012 para cá, garantidamente, foi de facto nós entendermos que os currículos e a forma como os alunos estão na nossa escola têm mudado. Portanto, as metas de aprendizagem passaram a dar lugar às aprendizagens essenciais, criando, portanto, aqui um facilitismo. Deixaram de ter... Quando diz que mudaram para pior, então. Exatamente. Deixaram de ter lugar os exames de final de ciclo, portanto, no 4º e 6º ano. Portanto, o nível de exigência baixou. Exatamente. O que também veio tirar a responsabilidade aos alunos e isso reflete-se depois também na escola, o que faz com que os professores, de facto, estejam muito mais desgastados. Mas, aliado a tudo isto, nós também temos verificado que as reivindicações têm vindo acima da mesa e nós temos alertado para os problemas, portanto temos a questão do tempo de serviço que até agora não foi contabilizada, mas temos outras questões e nós gostávamos inclusive que a Confap também se pronunciasse sobre elas. Temos a indisciplina a aumentar e não encontramos solução para ela. Temos também a questão da carga burocrática que os professores são sujeitos e também não vimos uma resposta para ela. Inclusive temos também algumas questões relacionadas, por exemplo, e eu convidava Paulo Cardoso a responder a esta questão, os relatórios relativos às provas de aferição, que também ainda não chegaram à escola, são tudo elementos que muito contribuem... rapidamente vou pedir a Paulo Cardoso, então, que responda a estas questões que foram colocadas aqui por Cristina Mota. Paulo Cardoso, creio que está ainda connosco. Sim. Relativamente aos resultados das provas de aferição, também foi uma preocupação da Confap. Nós reunimos na semana passada com a direção do IAB, precisamente para saber como é que estava essa situação. Porque sendo as provas de aferição feitas a nível digital, portanto o resultado era passível de ser apresentado mais cedo. Contudo, a informação que nos foi dada foi que devido às greves houve provas que foram feitas mais tarde. Depois, a nível de correção, também aconteceram essas situações e que foi essa uma das principais causas da responsabilidade do atraso das provas. Mas muito rapidamente, uma questão sobre a disciplina, porque foi uma questão levantada aqui pela Cristina Mota. A questão disciplinar, o comportamento dos alunos. O comportamento dos alunos, tal como o comportamento dos adultos, alterou-se no pós-Covid devido à situação e nós sabemos perfeitamente que hoje há um grande problema de saúde mental nas escolas e nas famílias. Portanto, e era necessário começar a trabalhar isso junto com os alunos de forma a minorar, porque hoje há muito menos intolerância e há muito menos vontade de ouvir o outro, de ajudar o outro. É uma questão que nós também estamos atentos, porque a Confap faz parte de organismos
que privam pela segurança e, no entanto, temos vindo a alertar precisamente para essa situação. Também acontece outro problema, porque muitas vezes os diretores das escolas não nos replicam aquilo que se passa, porque não gostam que seja frisado que dentro das suas escolas que existe indisciplina ou que existe, portanto, uma maneira de estar dos alunos menos aconselhável. E isso também é mau, porque nós depois não temos os dados corretos e não podemos trabalhar no sentido de melhorar essas situações. Paulo Portanto, Cardoso, muito obrigado. Cristina Mota, muito obrigado por terem estado neste SIC Notícias amanhã, dar esclarecimentos sobre esta situação que estamos a viver no ensino e esta dificuldade que existe de disponibilidade de professores.